Ultimamente eu tenho visto bastante vídeos de pessoas que estão saindo das redes sociais ou desativando realmente o Instagram, pelo menos excluindo o aplicativo e ficando sem entrar. Mas quando se fala sobre saúde mental e redes sociais, ou quando se fala sobre ficar off das redes sociais, geralmente é de uma perspectiva de quem mais consome do que de quem cria, do que de quem produz. Acho que a novidade em relação a isso foi o podcast do Chico Felitti, que é de saída. Tem como foco a Jutjut, né, a maior youtuber brasileira, mas também fala de outros criadores de conteúdo que desistiram da internet. Então, quando a gente vai falar sobre quem cria conteúdo, eu acho que tem outras complexidades que não é só fazer um detox ou só desinstalar e ponto final. Eu comecei a ficar me comparando muito com outros criadores de conteúdo. Por que essa pessoa posta uma foto de um pé e tem 500 mil curtidas e eu posto uma foto toda elaborada, um vídeo, e não dá certo. E aí você começa a viver em um cassino, que o livro Minimalismo Digital fala. É uma máquina de caça-níqueis, só que uma máquina de caça-like. Você posta e aí você insere a ficha na máquina, espera o resultado e aí não vem. E aí você fica mal, frustrada, ansiosa. Aí você vai lá, não, mas eu vou tentar de novo porque essa pessoa tá dizendo que eu tenho que insistir. Mas aí a desculpa era, mas vocês querem tudo muito fácil. Mas eu passei 3 anos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você tá lá, 3 anos tentando e não, continua não conseguindo. Mas é porque você não tá implementando da forma certa. Mas é porque você não tem um método tal. E aí aparece uma outra pessoa dizendo que não é assim que se faz, é do jeito que a pessoa tá vendendo. E aí você vai comprando um monte de cursos, se endividando, tentando vários caminhos, né? Então a questão da comparação foi muito forte, assim. Eu ficava, tipo assim, olhando perfis de pessoas que cresceram muito rápido, eu ficava me sentindo mal, dizendo por que comigo não acontece. E aí ficava tentando. E eu fui vendo que era uma coisa que era um hobby pra mim, que era um prazer, porque sempre gostei de escrever na internet, desde a época dos blogs, desde 2014. Não, que 2014, muito antes disso, 2006, foi quando eu tive meu primeiro blog. Então, assim, quase 20 anos, né, que eu tô na internet e nunca tive esse grande sucesso, assim. E aí isso foi me frustrando porque eu tentei várias coisas, tentei newsletter, tentei blog, tentei YouTube, tentei Instagram, tentei podcast e nada do que eu fazia conseguia ter esse grande alcance. E aí eu vi que eu acabei entrando na questão que eu botei aqui do foco nos resultados, em que eu estava sempre o tempo todo pensando em resultado, e eu não tinha mais prazer na criação se não fosse no resultado, se não fosse na validação externa, que eu botei também necessidade de validação. É claro que quando a gente expõe alguma coisa para o mundo, você espera um resultado. É claro que você espera aprovação. A gente espera aprovação o tempo todo. Mas quando a sua vida e a sua autoestima e a sua saúde mental tá dependendo excessivamente da aprovação, da validação e dos resultados que você espera que sejam iguais de fulano, isso não vai ser bom para você. E não foi bom para mim. Quando eu começo a questionar essa questão dos números na internet, eu tive uns hates das pessoas falando, se você não tá esperando leitores, então não escreve. Fica aí guardado na gaveta. Volta pra gaveta, não escreva mais. E, tipo assim, gente, então quer dizer que eu só posso escrever, eu só posso publicar, eu só posso postar se eu tiver na ansiedade esperando viralizar ou esperando ter muitas pessoas me assistindo, me inscritas, me lendo. Eu não posso tentar um equilíbrio entre essas duas coisas em tipo assim, massa, eu quero postar, eu quero expor isso pro mundo. Óbvio que eu vou ter uma pequena expectativa de um retorno, mas ter a paz interior de que se esse retorno não for promessa de ouro do chegar lá, do viralizar, ou
se esse retorno não for igual a fulano de tal que tem 50 mil inscritos na newsletter dela, eu saber aceitar o fracasso e eu saber continuar tendo prazer naquilo que eu tô fazendo, mesmo sem viralizar, mesmo sem ser um grande sucesso, porque eu não sou um grande sucesso na internet. Eu acho que eu nunca vou ser. E era frustrante ficar esperando isso e me comparando o tempo todo. E aí isso fazia com que chegou um ponto do meu sono ser atrapalhado, porque eu ficava o tempo todo consumindo como viralizar, consumindo conteúdo de como crescer, de como postar e ter mais alcance, de esperando. E às vezes eu falava em terapia, não sei nem o que eu tô esperando. Eu sei que essa pessoa que tá vendendo aqui esse negócio de viralizar tá me dizendo que eu vou ser tão feliz se eu viralizar que eu acho que eu tenho que viralizar. Então, às vezes, a gente compra um discurso que você não sabe nem pra que você quer. Ai, mas simplesmente foi estabelecido que a fama é o melhor dos mundos. Foi estabelecido que ser famoso é o que todo mundo quer. Foi estabelecido de que ter sempre mais seguidores, mais gente, mais visualizações, mais e mais e mais é o que todo mundo quer. Ao mesmo tempo, a gente vê gente que fica muito famosa e fica doida na cabeça. Então é muito complexo, porque a gente tá vivendo essa obsessão pela fama como o único objetivo de tudo que você faz. E também vê casos de pessoas que ficam famosas e depois ficam muito mal. Como o caso da Judy, que ficou muito famosa e depois percebeu que não era isso que ela queria. Que tinha consequências ruins também. Tinha coisas boas, mas também tinha coisas ruins. Então, quando que a gente vai começar a questionar essa obsessão pela fama, sabe? Essa ideia de que sucesso é sempre ser muito famosa. Quando que a gente vai começar a questionar isso? Porque eu precisei questionar isso para eu poder ficar bem da minha cabeça. Porque enquanto eu ficava presa a essa ideia de que eu só ia ser feliz se eu tivesse muito sucesso e de que ser muito sucesso era ser muito famosa, eu estava adoecendo como criador de conteúdo, como artista, como pessoa. Entendo quem tem esse sonho de viver da internet. Beleza. Mas eu acho importante a gente ver se isso é realmente realista ou se você vai ficar eternamente nesse cassino de apostar a sorte ou tentar ver a felicidade de outra maneira, sabe? Viver se sentir realizada de outra maneira. Eu precisei disso, porque se o sentido da minha vida tava em ter sucesso na internet, pra viver da internet, ou viver da minha arte, e eu não tava conseguindo isso, a ideia que eu tinha era que não valia a pena viver. Então eu precisei encontrar sentido na minha vida fora da internet. Eu precisei encontrar sentido na vida fora dessa ideia dessa busca incessante por sucesso, por fama, por chegar lá. Porque senão eu não ia nem querer mais viver, gente. Então tava assim, esse nível. O meu sono era atrapalhado, como eu comecei a falar e não terminei, porque eu ia dormir e ficava na minha cabeça a imagem do Instagram. A imagem assim, eu vou postar isso, vou postar aquilo, não sei o que, amanhã eu vou postar isso e quando eu acordar, amanhã quando eu acordar eu vou fazer stories o dia inteiro, porque essa pessoa aqui me disse que se eu fizer stories o dia inteiro, vai dar certo, não sei o que. Então, eu não conseguia ter um bom sono pensando nisso. E aí, outro ponto importante é o excesso de exposição e excesso de produtividade. Eu cheguei em um momento de que eu não conseguia viver nada na minha vida sem ter que postar. Porque eu sou criadora de conteúdo, então eu tenho que postar sobre tudo. E eu vi outras pessoas postando a vida e parecia tão comercial de margarina. E aí eu queria também. Eu ia fazer um passeio de bicicleta, tinha que postar. E aí eu já não aproveitava mais o momento. O momento era vivido para ser postado, editado. Às vezes eu ia pros cantos só pra fazer isso, entendeu? E eu acho que tudo bem se você usa a Instagram como seu negócio, tem os momentos de você, eu vou pra um café pra gravar conteúdo. Mas quando eu saio o tempo todo, hoje eu me sinto tão livre, assim, eu me sinto liberta da pressão de ter que postar. E pra mim,
Eu olho assim, às vezes, algumas amigas minhas que ficam postando tudo, eu fico... Ai, que bom que eu não sou mais assim. Que eu não tenho mais essa necessidade, assim, de ficar postando tudo que acontece na minha vida. Eu me sinto muito bem. Eu consigo viver as coisas aqui, sabe? Mais do que antes. Eu ia pra uma piscina, tinha que postar. Eu ia pro mar, tinha que postar. Assim, tudo tinha que postar. E criar um conteúdo. E aí vinha de novo a coisa do criar conteúdo. Esperar viralizar, esperar ser sucesso. Não ser um sucesso. Frustração. Tarará, esse ciclo. E a necessidade de produtividade, né? Isso foi também um dos maiores ganhos de ter, digamos, desistido de viver de conteúdo, desistido de viver de internet. É que eu não conseguia ficar entediada, não conseguia ficar sem fazer nada. Eu achava que todo o tempo livre que eu tinha que estar postando, porque senão eu tava perdendo tempo. Então no domingo eu não descansava. E eu tinha coisas fora, eu nunca consegui viver só da internet. Eu tava com o mestrado, eu tava trabalhando, eu nunca parei de trabalhar, ou de estar no mestrado, ou de estar dando aula. Só 2021, mesmo por 6 meses que eu fiquei desempregada, mas depois eu consegui um emprego, muito ruim, mas consegui. Então, chegava o fim de semana, aí o que é que esse pessoal ensina, o que é que eu vejo muita gente fazendo, e eu não tô criticando as pessoas. Se isso tá ok pra você, beleza, mas pra mim não tava. Eu passava a semana trabalhando, a semana estudando, e no fim de semana, que era meu tempo livre e de descanso, sentava pra gravar 300 toneladas de conteúdo. Eu cheguei a fazer um esquema de como ocupar os meus dias completamente só criando conteúdo, especialmente na pandemia. 2020, 2021, em que eu tava com newsletter, podcast, YouTube, Instagram e blog. Eu queria ocupar todos os meus momentos. Eu não conseguia ser uma desocupada, porque eu me achava mal, eu me sentia mal com isso, me sentia um inútil. E aí, isso parecia legal de início, produzir conteúdo e tal. Só que quando começou a virar uma pressão, foi ruim, porque eu queria descansar, meu corpo precisava de descanso. E eu ficava assim, esse meu tempo livre eu vou descansar, não, eu vou criar conteúdo. Isso às vezes ainda acontece. Eu tô gravando esse vídeo num horário que era pra ser meu horário de descanso. Mas eu queria muito falar sobre isso, mas eu resisti a manhã inteira. Porque antes eu acordava e eu passava a manhã inteira criando conteúdo, e aí eu não lia. E aí, o que era mais complexo e o que era mais engraçado era que a pessoa dizia que eu ia viver de conteúdo, que eu ia viver da minha arte, sendo que eu passava tanto tempo criando conteúdo que eu não escrevia. Então, tipo assim, a minha arte é escrever, eu tô criando conteúdo pra monetizar conteúdo, porque é a maneira mais fácil de eu conseguir viver da minha arte, sendo que se eu passo o dia inteiro criando conteúdo, eu também não tô escrevendo. É melhor trabalhar fora, porque pelo menos eu sei que eu tô ganhando dinheiro fixo todo mês, que é o que eu tô fazendo agora. Minha vida não depende mais do Instagram de jeito nenhum. E em 2023 e 22, mas mais 23, eu decidi... E 2024 foi... Não. Desculpa. 2024, eu decidi que ia ser meu ano sabático da internet. Eu continuei criando conteúdo, mas sempre procurando me preocupar menos com isso. Decidi não vender nada. Eu não vendi nada. Ou pouca coisa. Não ficar focando em números e nada, assim. Em viver minha vida no off. E a minha vida hoje, ela não depende de nada do Instagram. Eu tenho meu trabalho que eu gosto, é cansativo? É, mas também passar o dia criando conteúdo também era cansativo. O cansaço, ele vai existir, porque o nosso corpo, ele precisa do momento de descanso. O cansaço, ele vai existir mesmo você fazendo algo que você goste muito. E aí criou-se muita coisa de que, tal hora eu me senti que eu não podia gostar de trabalhar como professora offline, porque isso parecia um fracasso, porque... Eu ganhava porque eu não ganho 1 milhão, porque eu não tô ganhando 10 mil por mês, então, tá hora parecia que eu tinha que detestar dar aula.
E eu não detesto. É cansativo, é trabalhoso, mas eu gosto. E eu gosto mais ainda de saber que todo dia 5 eu vou receber meu salário e que eu não preciso ficar sonhando em criar conteúdo ou enlouquecendo em criar conteúdo o tempo todo e ficar divulgando o tempo todo para eu poder ganhar o meu salário. E nem ganhar. Porque eu enlouquecia divulgando e nem conseguia. Nem conseguia ter um salário que eu ganho hoje. Assim, que não é muito mesmo. Posso até falar, tipo, 2.000 e pouco, assim, que é o que eu tô ganhando. Mas só de a coisa de se divulgar, se promover o tempo todo é muito cansativo pra mim. Muito. Eu não tenho essa energia. É muito chato porque mexe com a minha autoestima diretamente. Mexe com a minha questão com validação. Eu tenho que ficar todo dia. Gente, entra no meu clube de leitura, entra no meu clube, entra, olha o meu curso. Todo dia tendo que vender. E não conseguindo. E aí eu ficava dando aula, dando aula boa ou não, aluno faltando ou não, eu dando aula mais ou menos ou não, eu vou receber meu salário. Contanto que eu não falte, né? Na internet não era assim. Era fazendo e ainda não alcançando o que eu queria alcançar. Então, hoje, se eu quiser sair totalmente do Instagram, da internet, eu posso. E isso pra mim que é liberdade. Não o que as pessoas falam que liberdade é sair do CLT e ser empreendedor e tal. Pra muita gente pode ser, mas pra mim foi uma prisão. Esse vídeo já tá muito longo e eu preciso ir pro meu trabalho. Então eu vou parar por aqui e fazer um outro vídeo sobre como eu tô fazendo pra lidar com todas essas questões e buscar um equilíbrio. Porque eu ainda tô com um perfil profissional, eu ainda sou um artista, eu ainda quero divulgar minhas coisas, mas eu diminui bastante essa preocupação, essa obsessão, assim. Porque o tempo que eu passo sem postar, o tempo que eu passo sem me preocupar com isso, é muito melhor pra mim. Do que quando eu faço todo um planejamento de posts e tal, eu realmente perdi, assim, eu tô com preguiça. Eu demorei só pra gravar esse vídeo porque eu tava com preguiça. Gente, eu prefiro dormir. Antes era o contrário, não posso dormir, tenho que criar o tempo todo. E agora, tipo assim, ai, tem um vídeo pra fazer, eu tô com preguiça, eu quero dormir. E não é no sentido de, ai meu Deus, como minha vida tá horrível. É tipo, gente, dormir é tão bom. E eu menosprezava tanto isso. Enfim, essas são algumas questões que eu queria trazer, que eu acho importante a gente pensar na saúde mental de criadores de conteúdo e ter cuidado com esse discurso por aí de que a solução da sua vida é viver de criação de conteúdo, é empreender na internet. Muito cuidado, porque isso tem a ver com vários fatores e várias coisas que você tem que sacrificar. E que eu vi que eu não estava disposta a sacrificar.